Sim. Pronto, estamos gravando, vamos dar início ao nosso terceiro encontro, né? O terceiro encontro do nosso curso. Tem como título A Desconstrução do Ser Humano. Essa é a segunda aula do módulo 1, que é o módulo de ontologia. E aí a gente vai tentar fazer este percurso ontológico que começa com essa desconstrução do ser humano, né? E tenta encerrar com a construção, novamente, ou a reconstrução, podemos dizer assim, de um novo, né, humano, de uma nova ideia de humanidade ou algo do gênero, tá? Então, essa é a ideia deste caminho ontológico antes de passar para o segundo módulo. Tá? Nós estamos gravando, mas quem quiser falar, quem quiser escrever mensagem no chat, abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Estamos gravando porque tem muita gente que não consegue sábado de manhã e está assistindo o curso apenas com as aulas gravadas, né? Infelizmente, perdem os momentos do debate depois, mas pelo menos estão conseguindo assistir às aulas. Então vamos lá, vamos dar início. Hoje nós vamos falar de dois textos, né? Um artigo, tá? E alguns trechos de um livro da Neisa Teixeira, que é uma indígena nossa, daqui lá do norte, né? Que é este livro aqui, que ele tem em mãos, Para Quem ou Para Além de Nós, tá? Mas antes nós vamos falar do artigo que fala sobre este calhamaço aqui, chamado A Queda do Céu. Nós não temos nenhum encontro no nosso curso de introdução para falar da queda do céu, até porque é preciso mais do que uma introdução, né, para falar da queda do céu. Mas esse artigo ele faz um panorama bem interessante, por isso que a gente selecionou ele para o nosso curso, né? Como vocês que leram puderam acompanhar. Então vamos começar. Este é um artigo de um professor, tá? Francês, da Universidade de Toulouse, é o Jean-Christophe Godard, e se chama Idiotia Branca e Cosmocídio. Né? Pelo próprio nome, a gente já consegue antever que é um texto bem crítico à estrutura e pensamento de mundo eurocentrada, né? A estrutura branca de pensar o mundo, o modo branco de pensar o mundo, o modo tradicional, machista, masculino, né? Toda essa história. E o foco do artigo do Jean-Christophe Godard é exatamente a produção antropológica de ciência, né? De ciência antropológica, a partir disso que ele nomeia de idiotia branca. E aí ele traz o livro da Queda do Céu como o grande ato de guerra contra essa estrutura, né? E ele usa este termo, inclusive, né? Um ato de guerra contra esta ciência tradicional. Então é preciso fazer uma nova, estabelecer novos parâmetros para esta ciência. Então é disso que ele vai tratar. Então já no início ele coloca assim, ó, este livro, A Queda do Céu, este que eu tenho em mãos aqui, é um livro único, né? O que ele faz para ser um livro único? Ele libera da ilusão do livro, né? É interessante quando ele fala isso da ilusão do livro, porque ele vai desconstruindo na nossa cabeça essa ideia de que o conhecimento é válido quando ele está posto em uma estrutura de ciência e quando ele está publicado em livros e artigos e coisas assim, né? Então só é válido este saber que é perpetuado, né, nas palavras em um livro, né? As palavras gravadas nas peles de papel, como vai dizer o próprio Davi Copenau, né? Para quem teve já acesso ao livro da Queda do Céu. Quem ainda não tem, eu tenho em PDF, eu vou enviar depois da aula Queda do Céu para vocês irem folheando, tá? Então, liberar dessa ilusão do livro significa isso, significa assumir um conhecimento que não é científico como válido também, ou talvez até mais válido que aquele conhecimento científico do laboratório, da biblioteca, das pesquisas e assim por diante. Vai contra a ideia daquela história única pautada, né, no eurocentrismo, no antropoceno, né, no capitaloceno. Esses termos que eu já estou utilizando, a gente vai falar deles nos próximos encontros, tá? E aí refere-se especificamente ao saber de um povo, no caso aqui o povo Yanomami, percebe? Então, na Queda do Céu, este saber foi posto em um livro, mas ele não se tornou importante, necessário, porque foi posto em um livro, né, quando o antropólogo Bruce Albert
compilou as palavras do Davi Copenau, né? Ele já era ancestralmente importante, né? E ele foi posto no livro apenas porque o Davi Copenau viu a necessidade de que nós, né, esses povos que não são Yanomamis, que não são ancestrais, que não são indígenas, também conhecessem essas palavras, né? Então, tem esse movimento interessante aí. Lembra do último encontro, a ideia do um se tornando antropólogo de si mesmo, no prefácio do Espírito da Floresta, que a gente viu? Então, a ideia é essa, né? Essa troca que, que exatamente realiza o objetivo da confluência, que também é um conceito que a gente vai ver nos próximos encontros, que é um conceito do Antônio Bispo, né, apropriado e muito utilizado pelo Ailton Krenak, né, a ideia de confluência de mundos, né, esse encontro de mundos, né, onde um mundo não sobrepuja o outro e não desaparece, os mundos todos permanecem exatamente como são, com alguns acréscimos, claro, destes encontros, né, mas sem a necessidade de um se tornar maior que o outro, né? Bom, simplesmente, então este livro libera da ilusão do livro simplesmente pelo fato de falar em voz alta, dessa voz que o livro impresso está determinado a sufocar pela leitura silenciosa e privada que ele induz. Uma palavra contra-antropológica, pois que apenas a palavra viva é contra-antropológica. Então, esse conceito de contra-antropologia é importante também. A gente vai falar dele nos próximos encontros, quando a gente estudar o Eduardo Viveiros de Castro, acho que é no quarto, no quinto, já na reconstrução do ser humano, né? Fazer a contra-antropologia é exatamente contra, como o próprio nome diz, este modo de produção de conhecimento que é cosmocida, né? Daí o título do artigo, né? Que mata todas as formas todos os modos de viver, modos de vida e todos os mundos e cosmos, né? E cosmosvisões que vão, de alguma forma, contra, ou que são estranhas, ou que são alienígenas a este modo tradicional da civilização, né? Do desenvolvimento, da modernização, da cultura, como se enxerga no ponto de vista europeu, né? Então, por isso que é contra-antropológica. Ela fala em voz alta, como o próprio texto aí diz, daquilo que a leitura tradicional, da ciência tradicional, da filosofia tradicional, tenta silenciar, que é exatamente esta voz da comunidade, né, do povo, tá certo? Então, vejam, a questão colocada, às vezes, de saber o que a gente poderia escrever como filosofia com a contribuição do pensamento ameríndio é uma questão idiota no duplo sentido da idiotia. Olha que interessante, né? Vejam só. E isso o Eduardo Viveiros vai entender muito bem, por isso que a gente vai estudar o Eduardo Viveiros de Castro, né? É algo, por exemplo, que o Claude Lévi-Strauss, que é um dos grandes nomes da antropologia, não havia capturado. Então, não é uma questão de pegar o conhecimento ameríndio, no caso aqui citado, ou dos povos ancestrais, né? Ouvir aquele conhecimento, ou ler sobre aquele conhecimento, e então pensar o que eu posso escrever como contribuição filosófica em cima disso, né? Para o autor aqui, para o professor francês, isso é uma questão muito idiota, né? Por quê? Porque ela é uma questão de um ignorante privado de inteligência, pelo próprio fato de sua disposição antropológica particular, que é estranha, né? Não permitir, tá errada a cópia aí, tá? Não permitir a vida, né? No sentido do diferente, né? A incompatibilidade epistêmica é total aqui. Então, vejam, por que a questão ela é duplamente idiota? Porque existe uma incompatibilidade epistêmica na visão tradicional, que separa, já logo de cara, cultura e natureza, ou ser humano e mundo natural, tá? E a outra é porque é uma ignorância achar que, ao filtrar o conhecimento ancestral com os crivos da compreensão europeia, tradicional e filosófica, eu posso produzir algo ainda
né, produzir algo que seja condizente com este conhecimento ameríndio ou indígena, né, quilombola, ou de qualquer povo que não seja o povo eurocentrado, tradicional, branco, percebe? Então, à medida em que eu já filtro com os meus crivos, com as minhas peneiras, eu já transformei este outro conhecimento, que é um conhecimento diferente de um povo que é um outro povo, como Ailton Krenak nos disse no encontro passado, né? Então, o que é preciso ser feito? Eu preciso apenas ouvir e ficar com o conhecimento daquele povo, do jeito que aquele povo me deu aquele conhecimento. Daí a importância da Queda do Céu. Ele não é um livro onde o antropólogo Bruce Albert, né, ficou em contato com uma outra cultura e filtrou estes conhecimentos, branqueando este conhecimento. Percebe? Não, ele é um livro cuja primeira assinatura é do Davi Copenhague. São as palavras do Davi Copenhague. O único trabalho do Bruce Albert foi transcrever isto daí, né? E interpor questões, colocar questões, dialogar com o Davi Copenhague. Por isso que o nome dele vai no livro também. Mas o importante aí é exatamente a palavra, a fala, a verdade, o conhecimento, né, que o Davi Copenhague entrega. Então, é aí que entra a contra-antropologia. Não há filtro eurocentrado ou filosófico centrado, né, da tradição filosófica, da tradição da ciência antropológica, de alguma forma depurando um conhecimento selvagem, podemos dizer assim. Tá? Um outro nome também dá-se para este modo revolucionário de se fazer ciência é antropologia invertida. Né? Então, que também tem a mesma função, né? Você inverte o locus de produção de conhecimento. Então, quem produz o conhecimento não é o antropólogo. Quem produz o conhecimento é a cultura, o povo, a etnia, né? A cosmologia que está sendo estudada. Então, por isso que inverte o polo. Então, a antropologia invertida dos brancos, conduzida por seus antigos informantes, não permitirá a nenhum de nós progredir na compreensão de si mesmo, de explorar mais adiante as subestruturas de seu pensamento. Então, fazer antropologia tradicional não vai permitir ir adiante. Por quê? Porque já se faz antropologia assim há 200 anos, por exemplo, mais ou menos. Tá? Então, é uma antropologia apenas de descrição, e muito mais do que isso. Né? A gente vai ter a oportunidade de ler uma narrativa do autor chamado Hans Staden, né? Que é um alemão que foi capturado pelos Munduruku, né? E ele vai descrevendo tudo o que ele passou. Você tem ali uma descrição absolutamente eurocentrada, né? Não é antropologia, é um diário de viagem, né? Mas já se produz conhecimento a partir dos povos ameríndios, dessas e de outras narrativas, por exemplo, há muito tempo. E é sempre de um modo onde o locus do conhecimento está no homem branco, cristão, eurocentrado, da filosofia tradicional, para o qual a natureza humana é uma só, né? E que é preciso que os selvagens, que não são civilizados, se civilizem, né? E assim por diante. Então, essa antropologia invertida, né, não vai fazer a gente progredir, tá? Porque não progredimos até agora, pelo contrário, estamos chegando cada vez mais em situações abissais, né, de preocupação ambiental, de preocupação econômica, de aumento de desigualdade e assim por diante, tá? Bom, e aí vem uma reflexão no artigo sobre o poder da palavra escrita, né? Vejam, a gente comentou no primeiro encontro e no segundo, né, o poder da oralidade, né, para os povos indígenas, a oralidade ela é muito poderosa, tá? Mas para a nossa cultura, essa oralidade ela não tem tanto poder assim. Por quê? Vai nos dizer a Hannah Arendt. Porque a palavra ela foi esvaziada ao longo do tempo. Então, a palavra ela vai perdendo o seu valor. E aí acaba que o valor que a palavra deveria ter vai ser colocado todo na palavra escrita, nos livros, né? Como a gente começou o encontro de hoje, né? Se está num livro, então é um conhecimento válido, tá? Então, o que acontece? As colônias, né, no período da invasão dos portugueses, ela foi tendo seu
a sua ampliação, tanto gnosiológica, né, tanto de conhecimento epistemológica, quanto territorial mesmo, a partir dos livros que foram sendo disseminados e produzidos e ensinados, a catequese e assim por diante, né? Isso faz com que a construção das narrativas, que é a história que nós vivemos, seja construída de um modo bem livresco, podemos dizer assim. É aquilo que está registrado. Vocês já ouviram a expressão? A história que a gente estuda é a história dos vencedores, né? É quem venceu que escolheu como narrar aquela história, né? E isso vai fazer com que aquilo que é verdadeiro e o que é falso, o que é bom e o que é mal, o que é justo e o que é injusto, seja classificado a partir dos valores estabelecidos por esse grupo vencedor que cria a história, que compõe a história, que registra a história. Nós descobrimos o Brasil em 1500, olha só. Quantos séculos isso não perdurou, né? Até que um movimento contrário, contra-colonial, aparecesse e dissesse, pera lá, não é bem assim, ninguém descobriu nada. Vocês invadiram, né? Percebe? Então, daí o poder da palavra escrita, de perpetuar de uma forma que a palavra oral não consegue no mundo globalizado, né? Num mundo imenso como é o nosso, tá? Então, em grupos menores, aonde você consegue passar de geração em geração um conhecimento oralmente, você tem um forte poder da palavra oral que precisa ser o tempo todo restabelecido. A história precisa ser sempre recontada, né? Na palavra escrita, eu não preciso recontar o tempo todo a história. Eu ponho num livro e guardo aquele livro. Daqui a 100 anos, se alguém quiser saber o que aconteceu, vai lá, retira aquele livro, lê e a história vai estar lá, né? Como que em pedra, ela não é mutável, ela é fixa, né? Isso quebra a maleabilidade da própria história, porque a gente pode pensar nas tradições orais como que a história ela tem uma certa maleabilidade, porque ela pode ser contada de um jeito, né? Mas numa outra geração ela pode ser contada de um outro jeito, e um pequeno detalhe que é alterado renova toda a história. Percebe? Então, o ponto importante na história contada do ponto de vista oral, né? Claro que a verdade ela é sempre importante, tá? Mas muito mais do que a verdade é o reacontecimento daquela história, que é o que a gente vai ver no livro de daqui a pouco, do mito vivo, tá? Cada vez que o mito é contado, ele é revivido, tá? Cada vez que a história é narrada, aquele acontecimento acontece outra vez. Na história escrita, no livro, não acontece isso, porque ela está ali, petrificada, perene, ela não pode mudar. Ela foi registrada daquele jeito e ela vai continuar sendo daquele jeito sempre de novo, né? A menos que alguém descubra um outro texto que contradiga ela do mesmo período e consiga botar um embate, enfim, né? Mas a ideia é essa, e aí o poder da verdade é maior nesse sentido. Por isso que a classificação das categorias válidas de verdade se dá assim. E aí a universidade, ele vai dizer, se torna um lugar perigoso, né? A universidade, que deveria ser um lugar sagrado de conhecimento, de produção de saber, né? Desde a sua origem na Idade Média, pensem, na Idade Média, quando surgem as universidades, elas têm a tarefa, né, de ser o lugar de produção de conhecimento, tanto que elas tinham liberdade total, inclusive diante do poder da igreja, né, do poder papal de Roma, né, para pensar e falar coisas que fora da universidade não era permitido se pensar e falar, né? Então a universidade surge como este lugar sagrado, né? Mas à medida em que vai se passando os séculos, esta universidade, segundo o professor francês aqui, se torna um lugar perigoso. Por quê? Porque ela acaba perpetuando verdades e modos de compreensão do mundo que impedem, né, que outros modos e outras histórias e outras verdades apareçam e aconteçam. Daí os cosmocídios ou epistemicídios, como nós também nomeamos, tá? E aqui nós não estamos numa universidade, mas nós estamos num curso livre, né? Que tem o mesmo caráter de uma universidade. Então, é o lugar de produção de um saber, de um conhecimento. E a gente precisa refazer
este lugar, tá? Vejam, e aí ele cita o nosso Darcy Ribeiro, tá bom? No texto, olha, se, segundo a palavra de Darcy Ribeiro, os homens do Império ampliam suas colônias pelos livros, porque eles fazem pelos livros, eles o fazem com a cabeça baixa, os olhos mergulhados em si mesmos e, se ampliando suas colônias, eles destroem pelas armas a floresta e os homens, notando apenas sua existência, aniquilando negligentemente imensas civilizações humanas, vegetais, minerais ou animais, é porque eles avançam com a cabeça baixada, os olhos cravados em seus livros, levantando-os apenas quando se inquietam em saber se subsiste sobre a terra que eles acabam de devastar alguma coisa que possa ainda servir a seus livros. Quer dizer, servir ao pensamento, tá? Vejam que trecho interessante. O que ele está narrando aí, né? É óbvio que não são os autores, os pensadores, as pensadoras, os filósofos, as filósofas que vão matando os indígenas e devastando tudo, né? Quem faz isso são os desbravadores, os soldados, os militares, tá? Mas esses desbravadores, esses soldados, esses militares fazem isso apenas porque foram chancelados por um pensamento filosófico, científico, que justificou estas ações, né? Olha que interessante. Lá na frente, a gente vai ter um encontro que vai falar exatamente sobre. Acho que é o 6, o encontro 6, né? Quando a gente começar a falar exatamente de ecologia decolonial, né? A gente vai se deparar com o movimento dos desbravadores, né? Que é a destruição total da floresta, né? Justificada, por exemplo, né? Por uma bula papal que diz que a terra pertence aos cristãos, né? Então, ora, se a terra pertence aos cristãos, isso lá em 1500, tá, gente? Se a terra pertence aos cristãos, então é justificada toda e qualquer ação para cristianizar o mundo, né? E toda ação de dizimar e destruir todos aqueles que resistam a essa. Porque a terra é minha, é nossa, né? Que somos cristãos, percebe? Então, aqueles que estão de cabeça baixa nos livros estão justificando as ações de destruição absoluta. É disso que está sendo falado aqui. Esse parágrafo ele é bem poderoso, tá? Neste sentido. Bom, e aí nós temos uma ideia, ele começa a apontar caminhos, né? Para a gente quebrar essa estrutura lógica do eurocentrismo, né? Da filosofia tradicional, da ciência tradicional, da ciência que separa humano e natureza, a ciência que tenta que parte do pressuposto de que a tarefa do fazer científico é dominar a natureza, é fazer com que nós, seres humanos, sejamos senhoras e senhores da natureza. Então, isso justifica a gente retirar tudo que a gente quiser da natureza, porque ela está aí para nos servir, tá? Então, um dos caminhos propostos é a destruição da própria linguagem, no sentido de lógica e racionalidade, tá? E aí o professor, ele cita o texto chamado Catatal, do poeta brasileiro Paulo Leminski. Alguém já ouviu? Esse texto eu tenho em PDF também, eu vou mandar, junto com a Queda do Céu, daqui a pouco eu mando o texto do Paulo Leminski. É uma narrativa é como se fosse um pensamento dele mesmo, né? Que não segue uma sequência narrativa dos fatos, né? Vai tudo sendo entrecortado com sons, com imagens, né? É um poema escrito. Olha como é curioso, já é um poema escrito em prosa, não é nem em verso, então ele é bem louco, é uma ideia de desconstrução mesmo da própria linguagem, tá? E aí ele vai dizer que na antropologia, né, ou na produção de conhecimento filosófico, a gente deve agir da mesma forma que o Paulo Leminski, né, na produção do Catatal. Ó, do mesmo modo, sob uma forma diferente, a Queda do Céu, né, participa dessa reviravolta decolonial que dá acesso aos danados da modernidade. A expressão escrita de uma memória onde a forma exclusivamente corporal, sonora e visual, né, aparece, tá? Se tornam o mote da produção, né? Ao invés do pensamento racional, né? Aí é o grito, é o canto, é o coro, é a dança, tá? É
as visões que se tem dos espíritos da floresta quando se toma o chá, por exemplo. É isso que vai produzir o saber e o conhecimento, né? No ponto, neste novo modo de produzir saber, tá? E aí, por que a queda do céu é um ato de guerra, né? A queda do céu não é o alarme que avisa. Vejam, geralmente a gente vê esse filme, né? Vai ter uma invasão, aí soe o alarme, eu toquei os sinos, aí pá, né? Para dizer que a cidade vai ser invadida. Então, ele está dizendo que o livro A Queda do Céu não é o alarme que avisa, porque a guerra já está há muito tempo declarada, né? A queda do céu é um ato de guerra. Então, é um contra-ataque, ou um ataque mesmo feroz, né? Esta guerra, que é uma guerra ontológica, né, da qual nos falou Eduardo Ribeiro de Castro em 2014, em sua conferência em Cambridge. Né? O título da conferência é esse, olha, quem tem medo do lobo ontológico? Né? Então, ele está lá em Cambridge, falando, claro, ele usa o lobo exatamente porque é uma figura importante, né, nos povos ameríndios dos Estados Unidos, né, e tudo mais, aquela ideia do lobo, né, assim como o jaguar é importante na América Latina, né, a onça é importante para nós na Amazônia, então o lobo é importante para ele. Então, quem tem medo deste lobo ontológico? O que é o lobo ontológico? São exatamente as verdades dos povos originários que agora aparecem com força, e na queda do céu aparecem com vivacidade, força, como um ato de guerra mesmo, contra essa estrutura de mundo que está aí posta, tá? Bom, verdadeira guerra dos mundos, encaminhada desde o fim da Idade Média, isto é, desde a invenção da Idade Média pelos modernos, tá? Isso é um outro ponto interessante, né? Que não se liga tão diretamente com o nosso tema de introdução à filosofia ambiental, mas que entende a gente a entender a história da filosofia e o poder do livro, né? Então, na Idade Média, quando se produzia conhecimento, tentando justificar e compreender as escrituras, né? Tentando unir fé e razão, aquela coisa toda, ninguém estava pensando em Idade Média. Porque eles estavam pensando que para eles eram a modernidade, a contemporaneidade, né? E é somente no Renascimento que se inventa a Idade Média, que se diz, olha, a gente passou aí 15 séculos de um período de obscurantismo, de trevas, né? E essa construção da Idade Média joga essa pecha sobre 15 séculos da história que impede com que muita coisa, né, que poderia se tornar útil ali seja utilizada, tá? Então, mas isso é uma outra discussão em história da filosofia que não tem muito a ver com a nossa temática, tá? Mas vamos lá. Bom, na Europa e em todo lugar, pela igreja e pelos proprietários, contra os povos, tá? Indígenas, os proletários, os loucos e as bruxas, né? As mulheres de um modo geral. E seus estrangeiros, tá? Entidades e objetos ativos e reativos à partilha da matéria e do espírito, do humano e do não humano. Uma guerra que nunca acabou e que se confunde com a história do Império, né? Do Império aí a gente pode entender do capitalismo, do neoliberalismo, da globalização, né? Das grandes potências, né? Da própria filosofia tradicional. Então vejam, essa guerra ela é declarada não apenas contra o saber ancestral dos povos indígenas, ela é declarada contra tudo e contra qualquer coisa que esteja fora do pensamento eurocentrado, né? Do pensamento lógico-racional, do fazer ciência objetiva, né? Da ideia de que o ser humano é o ente privilegiado, da ideia de que há uma diferença ontológica entre ser humano e natureza, da ideia de que nós somos imagem e semelhança de Deus, portanto, nós vamos mandar e usufruir do mundo como nós quisermos. Né? Somos os proprietários deste planeta. Então, qualquer conhecimento ou qualquer ação social que seja, né? Vira aí a luta dos proletários, a luta né? A perseguição às bruxas, enfim, qualquer ação que tenha a ver com espiritualidade e tal, né? Qualquer ação que vá contra essa estrutura dominante, ela é combatida veementemente, né? Então essa guerra ela é muito antiga. Como diante de nós há situações ambientais muito pungentes, das quais não se pode mais virar o rosto, né? Agora a gente volta os olhos para
os povos indígenas, por exemplo, para a sabedoria ancestral indígena, né? Tentando buscar de uma tábua de salvação, dizendo, olha, ensinem a gente agora a viver, tipo, um pedido de socorro e tal, mas sem o pedido da retratação e da desculpa. Isso é... A gente vai falar disso lá para frente, no encontro 11, quando a gente lê o Bruno Latour, tá? A gente vai falar desse movimento dicotômio, dúbio, contraditório, né? De agora a gente está perdendo o nosso solo, porque o planeta não está mais nos servindo como sempre nos serviu e como sempre a gente achou que ia nos servir, e vocês já perderam de vocês há muito tempo e estão sobrevivendo. Agora ensinem a gente, né, a sobreviver também. Então, a gente vai falar isso mais lá para frente. Bom, então a filosofia, o autor vai dizer, é uma ontologia violenta. Olha só. A filosofia europeia faz tão mal quanto os garimpeiros. Essa frase dele é muito impactante, né? Porque ele está dizendo o seguinte, aquilo que eu comentei ainda agora, né? Os filósofos, os pensadores, os cientistas não vão destruir a floresta ou matar as pessoas. Quem faz isso são militares, são desbravadores, enfim, né? Mas eles fazem isso chancelados pelo pensamento filosófico, né? Então, não é o filósofo que vai garimpar, que vai destruir a montanha, que vai poluir os rios, né? Que vai atrás do ouro. Mas eles fazem isso porque há uma estrutura de pensamento, né? Epistemológica, teórica, política, né? Que justifica essas ações, né? Então, autorizam essas ações. Por isso que ele diz, olha, a filosofia europeia faz tão mal quanto os garimpeiros. Porque eles não estão destruindo as terras deles, a cidade. Não estão escavando lá no meio de Paris para procurar se no solo de Paris existe minério, por exemplo, né? Eles estão escavando e destruindo as colônias, né? Há muito tempo, tá? Bom, por isso é preciso desconstruir o humano enquanto conceito, tá? E com ele essa ontologia que coloca o humano como ente privilegiado. Então, esse é o nosso objetivo neste momento, deste módulo, tá? Da desconstrução do ser humano, desconstruir a ontologia do ente privilegiado e inserir uma nova ontologia, que a gente vai nomear de ontologia do aqui e agora, tá? Para, então, construir um novo caminho, tá? O que seria essa ontologia desconstruída? E aí o autor dá um direcionamento aqui. Olha só o que ele diz. Bom, como esses comedores de terra, esses outros, como eles pensam? Como eles refletem esses homens? Né? Então, a ideia, o que está sendo dito aí? Né? Ele está dizendo assim mesmo, a gente tem que pensar sobre nós, que somos os comedores de terra, a partir do ponto de vista dos povos indígenas, por exemplo. Né? A partir da queda do céu. E é isso que a queda do céu faz. Ela fala da história deles, das tradições, das verdades dos Yanomamis, claro, mas ela também fala muito sobre nós. Então, não é uma leitura do povo branco a partir das estruturas da filosofia europeia. É uma leitura do povo europeu, do povo branco, a partir da compreensão e dos olhos dos Yanomamis. Tá? Então, isso é uma desconstrução da ontologia, porque a leitura dos Yanomamis não parte, né, de um ponto de partida onde o humano é o ente privilegiado. Pelo contrário, o ponto de partida é de que tudo é natureza e o humano é parte dessa natureza. Né? Inclusive, não há nem a ideia da evolução como nós temos. Né? Os animais, nós somos a última etapa da evolução. O ponto máximo da evolução, o ser humano. Não, eles têm uma compreensão absolutamente invertida. Todos eram humanos e por algumas coisas que foram feitas, enfim, alguns crimes, pecados, enfim, como vocês quiserem chamar, alguns humanos se transformaram em animais, né? Em animais de caça, por exemplo, e em animais da casa, domésticos. Olha só que interessante, né? Então, os animais, eles são um ponto além do humano, né? Olha que curioso, inverte-se aí, né? Bom, então é preciso pensar sobre nós a partir do ponto de vista deles, né? Ou ouvir o que eles têm a dizer sobre nós. Bom, como eles distinguem seus grandes homens? Como nós distinguimos nossos grandes homens do ponto de vista dos Yanomamis? É preciso saber o que fazem seus homens de exceção, para compreender como os mineiros matam os outros homens.
não para vingar seus irmãos, pais e mães que acabam de morrer, mas por mercadorias e palavrões, né? Ao modo que eles matam mesmo as mulheres e as crianças. Ainda um caso de apropriação e de acumulação de objetos, de palavras, de vestígios, brilhantes e espólios, de capitalização de tudo que fará pensar neles, uma introspecção, um inventário feroz, monopolizante, de tudo que lhe diz respeito, virando, cavando, contaminando a terra, como eles fazem com o seu próprio nada, para extrair um fragmento de ser, um transcendentalismo grosseiro, mas igualmente tão eficaz quanto aquele dos homens de letras, quer dizer, paralelamente ilusório, o mesmo interesse por si. Vejam, então, o que ele faz aqui é mostrar o quão violento e quão perversa é esta estrutura filosófica, consequentemente, esta ontologia, que embasa toda a filosofia e, consequentemente, toda a ciência, né, que justifique essas atrocidades, né? É um fazer conhecimento, um fazer saber, né? A construção de um saber pautada em uma atitude absolutamente etnocêntrica, que tenta preencher um vazio, um nada, com migalhas de ser, né? É isso que está sendo dito aí no texto. Isso é muito forte. Por quê? Porque isso é uma crítica direta a nós, fere diretamente o modo como a gente produz conhecimento, né? Se o ser é, de alguma forma, alinhado com o humano, e aí quem tem algum conhecimento da história, da filosofia, por exemplo, vai lembrar do Hegel, que vai dizer que no movimento dialético da história, o fim da história é o eu absoluto. Olha só que curioso, né? O eu absoluto é o pensamento humano, no seu ápice de abstração, né? O eu absoluto. O próprio nome está dizendo, né? Vejam como isso é o que está sendo dito aí, ó, um interesse por si. Então, da mesma forma que os construtores de filosofia e de conhecimento estão interessados apenas em si mesmo, o mineiro, né, o cara que está derrubando a floresta, né, o cara que está poluindo os rios, que está atacando agrotóxico na plantação, que está visando o seu próprio lucro, também está olhando só para si. Ninguém está olhando para fora, né? É essa ontologia que a gente precisa desconstruir e substituir por uma ontologia do aqui e do agora, que seria o quê? Né? Ao contrário desse acúmulo frenético, interminavelmente primitivo, porque imediatamente precavido contra ele, o grande homem Yanomami pensa sem escrever seu pensamento. Canta e dança sem registrar ou transcrever seu canto e sua dança. Com sua morte, olha só que curioso isso, né? Seus objetos pessoais serão dispersos. Todo vestígio de sua existência será apagado. Até o seu nome, que não será nunca mais pronunciado. É que, na realidade, o grande homem branco consagrou sua vida a fazer o luto de si próprio, construindo dia após dia o monumento, a obra que fará pensar nele sem tristeza. Vejam, daí a gente aceitar tão facilmente a ideia de que o homem é um ser para a morte, por exemplo, do filósofo alemão Heidegger, né? O ser humano é um ser para a morte. Porque a gente vive em vista dessa perpetuação da vida, né? Essa busca da imortalidade. Então a gente constrói obras, a gente põe nosso nome nas coisas, a gente escreve livros para que a gente seja sempre lembrado, né? E para o Yanomami, isso não interessa, porque a morte não é nada mais do que um momento, né? Uma passagem. Ninguém tem medo de morrer. O Ailton Krenak diz, nós não temos medo da morte, né? É vocês que elaboram estruturas e modos de vida no qual a pessoa fica ligada a um monte de aparelhos, sofrendo porque tem um medo danado de morrer. O Antônio Bispo também diz isso, né? Um medo danado que faz com que eu fique lutando contra a morte. Mas a morte é natural, tudo morre. A folha que cai morre, né? O animal também morre. Sendo caçado ou não, em algum momento ele vai morrer. Nós também morremos, né? Mas o homem branco, dentro dessa estrutura, olha, imagem e semelhança de Deus. Vejam, Deus é eterno. Por que nós não somos, né? Percebe? Então, é esse movimento ontológico que é
perigoso e provoca uma série de cosmocídios, tá? O que a queda do céu faz é realizar o que antropólogos e filósofos apenas planejaram, tá? Então, tem esses filósofos aí, olha, o Roy Wagner, né, na ideia da antropologia invertida, o Eduardo Viveiro de Castro, quando propõe a retroantropologia, ou o próprio Bruno Latour, que propõe a antropologia simétrica, né? Eles propõem essas antropologias, mas eles não realizam essas antropologias. Por quê? Ora, muito simples. Não realizam porque eles não são outra cultura. Eles não fazem parte dos povos originários, por exemplo. Eles são da cultura tradicional, da ciência e da filosofia tradicional. Eles são eurocentrados. Então, eles propõem algo e dizem, olha, isso precisa ser feito dessa forma. Mas eu não posso fazer, porque eu estou do lado daqui. Isso precisa ser feito por alguém que esteja do lado de lá. Um outro povo, como Davi Copenau, por exemplo. Por isso a Queda do Céu realiza este movimento que estes e outros autores e autoras, tá, já vinham propondo, tá bom? A contribuição mais significativa dessa retroantropologia seria uma reforma completa do Estatuto Ontológico. Por isso que interessa para nós este artigo e este movimento, tá? A gente precisa, em filosofia ambiental, reformar por completo o Estatuto Ontológico, começando pela retirada do ser humano deste lugar de ente privilegiado e colocando o ser humano ao lado de todos os demais entes como parte da natureza, né? E, ainda mais, com uma ressalva, que é qual? Se a gente não tiver os olhos atentos para os modos de apropriação de mundo que o ser humano tem, a gente corre o risco de nivelar o ser humano com o todo da natureza, mas continuar lendo a natureza a partir dos pressupostos do ente privilegiado, mesmo que a gente tenha retirado ele de lá. Daí, na contemporaneidade, estarem surgindo várias formas de novas formas de filosofia e de ciência. Uma delas a gente vai estudar, inclusive, no curso, que é o realismo especulativo, a tentativa de pensar o mundo e a relação entre as coisas do mundo sem o ser humano. Como o rio e a montanha se relacionam entre si sem o ser humano, por exemplo, né? Então, mas isso a gente vai ver lá para frente, tá? É uma outra viagem. Mas parte desse pressuposto, né, de que a gente precisa retirar este ente, o humano, né, desse locus de privilégio, né? É claro que a gente sempre vai pensar com a razão humana, a gente não consegue pensar sem a razão humana, tá, gente? Porque nós somos humanos, né? Só que quando a gente pensa numa outra ontologia, que é essa ontologia do aqui e agora, a gente começa a observar que a gente precisa muito mais ouvir do que falar, tá? Bom, mas a gente vai chegando lá, ainda tem alguns encontros disso para a gente entender melhor, tá? Então vamos lá. A contribuição mais significativa dessa retroantropologia seria a reforma completa da ontologia e do objeto industrial, que veio a ser indistintamente objetivo e subjetivo, natural e cultural, né, social, técnico e mágico. O ontologista europeu, preocupado em melhor apresentar e promover a metafísica de seus engenheiros, poderia assim se apoiar sobre a representação e a adaptação de seu pensamento que os outros povos propõem a eles próprios. Então, veja, a gente já começa a falar aqui de uma ontologia que não é mais uma ontologia objetivante da ciência, né? Uma ontologia logicamente pensada. A gente começa a pensar aqui em uma ontologia que aceita o contraditório, por exemplo, né? Que aceita a gerência do mito vivo, por exemplo, sobre as questões. Bom, aí o autor cita uma fala do Davi Copenau, numa visita que ele fez a Paris, né? Aí eu coloquei aqui porque é interessantíssimo. Copenau diante da Torre Eiffel, né? Então, diante da Torre Eiffel, ele fica admirado, claro, com o mundo da técnica, que pode construir aquele negócio, mais de noite, quando se acende tudo, né, e tal. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês vivem um espelho invertido. Olha que interessante, né? Por que o espelho invertido, né? Porque a vida, que deveria estar toda aqui fora, né, apenas sendo refletida no espelho, mas a gente vive aqui fora, o espelho só reflete. A vida de vocês é vivida
né, dentro do espelho, né? Só é real aquilo que está posto lá neste mundo da técnica. E aí ele diz: vocês vivem como se vivessem em uma casa de espíritos silenciada, morta, trancada. Isso é a Torre Eiffel, isso é os museus que ele visitou, essa é a Paris, né? Uma vida sem vida, porque vocês não conseguem mais escutar os espíritos daqui, né? Os chamados espíritos da floresta não vivem aqui. Isso não é mais floresta, eles fugiram daqui, né? Bom, qual é e como é ou será esta nova ontologia, né? E por que a construir? Já falei um pouquinho aqui, né? E aí a gente vai tentar responder esta pergunta um pouco mais, qual é e como será esta nova ontologia, a ontologia do aqui e agora, e por que temos que construí-la a partir da leitura agora de trechos deste livro aqui, chamado Para Quem ou Para Além de Nós, da indígena da etnia Dessana, tá? Lá no Alto Rio Negro, a Neisa Teixeira, tá? Eu passei para vocês só o final do livro, o último tópico, né? O último capítulo do livro. Então eu fiz o quê? Aqui, brevemente, o percurso do livro, da introdução até chegar lá no final, para vocês entenderem do que está sendo dito, né? Esse livro ele é muito interessante porque ela faz um diálogo muito rico da filosofia tradicional com os saberes de Sana, né? Aqui já não é mais saberes Yanomami, é saberes de Sana, né? E ela vai trazendo os filósofos mesmo, Heidegger, pá, não sei o que, Kant, pá, e vai dialogando com eles e mostrando como que a filosofia tradicional pode e deve ser ressignificada pelos saberes originários, tá? Dos povos originários. Bom, já na introdução ela diz assim, ó, o que interessa não é o retorno à origem da filosofia, tá? Lá nos pré-socráticos, né? Mas ao momento em que os gregos, os egípcios, os mesopotâmicos orientavam suas vidas por um paradigma contrário ao do pensamento tradicional. Então, antes da filosofia grega surgir, tá? O pensamento já existia. Já existia filosofia antes da Grécia. O que a Grécia faz é elaborar um novo modo de pensar o mundo e nomear este novo modo de filosofia, tá? Que é o pensamento lógico e racional do mundo, tá certo? Mas antes disso já existia pensamento sobre o mundo. E era um pensamento, a professora Neisa vai dizer, aonde era um pensamento aonde o mito estava vivo, né? Aonde a lógica e a razão se misturavam com as verdades da mitologia viva ali. O objetivo do livro dela, então, é alcançar ou chegar até estes povos que ainda vivem o mito vivo, tá bom? Como os egípcios, os mesopotâmios e mesmo os gregos viviam e se orientavam antes da estrutura do pensamento lógico e racional aparecer com força, né? Instituir que este era o único modo de se pensar e, assim, fazer com que a filosofia percorresse aí os mais de 2.500 anos de produção de conhecimento filosófico ocidental, sempre nessa vereda que vai desembocar lá em Descartes, olha, penso, logo existo, o pensamento é a única coisa certa, né? Até a nossa contemporaneidade, tá? Onde a gente sente que agora não há mais para onde ir, a gente precisa retornar e abrir novas estradas outra vez, né? Retomar aquelas estradas que ficaram esquecidas, tá? Bom, vamos lá. Na página 19 da introdução, ela diz assim, ó, nós estamos em um momento favorável para conhecermos os homens que constituem as sociedades que ainda vivem o mito vivo e que possuem uma ontologia original. Trata-se de compreender como eles pensam a si mesmos, como compreendem o lugar que ocupam no cosmos, como veem o mundo e como concebem o outro. É o movimento da antropologia invertida, né? Ou da contra-antropologia. A antropologia que faz o quê? Que começa a enxergar o mundo e a nós no mundo do ponto de vista dos saberes originários e ancestrais, como foi feito na queda do céu. Percebem? É isso que ela está dizendo aqui, tá? É compreender essa ontologia original desses povos. Os indígenas vivem. Essa é uma frase
potente dela, a gente vai falar disso em outros momentos também, tá? Vai voltar sempre de novo. Vivem um longo e lento processo de morte ou de resistência constante à morte, tá? Aí eu coloquei entre parênteses aí, necropolítica como cosmocídio. Não, ela não fala de necropolítica, tá? A gente vai ter um encontro para falar sobre a necropolítica. Do aquele bebê, tá? O filósofo camaronês, ele que cunha este termo necropolítica. Mas aqui eu já trouxe, já adiantei para vocês que esse cosmocídio é fruto de uma política de morte, tá? Fundada e pautada e justificada pela ontologia tradicional, tá bom? Olha o que ela diz aí na citação dela, tá? Da página 21, ainda na introdução do texto. Sob todos os aspectos, o maior esforço que se fez até hoje foi o de extirpar da história os que não são batizados como seus filhos, como filhos da história, né? Ora, quem é filho da história? Aqueles que vivem no mundo do trabalho, aqueles da sociedade tradicional, né? Da Europa, são filhos da história. Todos os outros não são filhos da história, então eles precisam ser ou inseridos na história ou extirpados da história, tá? Então foi isso que foi feito pelo conhecimento, pela ciência, pelo saber, pela antropologia, tá? Em uma tentativa de ver nela o desenrolar de um processo unitário, olha só, a história única, ascendente, cujo centro irradiador é a Europa ocidental, tá? Por conta dessa visão, não houve interesse em olhar-se para o outro e em aprender com ele o que faz melhor do que nós. Por exemplo, assumir uma postura diferente no mundo, isentando-se da ânsia consumista e individualista, o que resulta em uma atitude propiciadora de uma consciência ecológica, olha, interessa para nós, né? Que poderá preservar a natureza por milênios, ou uma vida comunitária, na qual não há lugar para o individualismo e onde o humano e o ambiente poderão ter novas oportunidades, por exemplo. Então, esses saberes, eles já existem, né? Aquilo que a gente falou no último encontro, a gente precisa desconstruir a nossa visão de mundo, a nossa estrutura, a nossa sociedade e erguê-la novamente. Mas a gente não precisa erguer essa sociedade do nada. Por quê? Porque já existem saberes e modos de vida que vivem em harmonia com a natureza. E a gente pode aprender com eles. O que a professora Neisa está dizendo é que isso nunca foi possibilitado exatamente porque a visão filosófica e ontológica ela é sempre eurocentrada, etnocêntrica, né? Na qual nós estamos no caminho certo. E nós precisamos, e há uma fé neste movimento único, nessa história única, né, da qual esta civilização está sempre destinada ao sucesso, mesmo que passe por períodos de aperto, né, de dificuldade, mas a gente sempre vai ter um sucesso, né? O Bruno Latour, ele nomeia essa atitude de muitos nomes, né? Mas um dos nomes que ele dá, por exemplo, ligado diretamente às questões ambientais, é o chamado quietismo ecológico, né? Ecoquietistas, ele diz. O que é? Quietismo é um termo que ele traz lá da Idade Média, das pessoas que jogavam toda a responsabilidade do seu destino, do seu futuro nas mãos de Deus, por exemplo, né? E aí, como Jó na história bíblica, né? Então, tudo está uma desgraça, mas eu tenho fé que Deus irá resolver as coisas, né? Então, essa quietude ou esse quietismo dos medievais, ele ainda está presente hoje nas questões ambientais. E muita gente, né, principalmente entre os conservadores, dizem, olha, tá ruim, tá tendo inundação, deslizamento, chuva, furacão, o tempo todo aí, cada vez mais frequente, mas tranquilo, porque isso vai se resolver, né? Só que agora, ao invés de um Deus que irá resolver, né, existem outros deuses postos aí, a ciência, a tecnologia, né, o dinheiro, né, a economia. Isso, de alguma forma, né, vai ser resolvido. Eu não preciso fazer nada, só esperar que isso vai se resolver. Né? Então, é essa atitude de mundo que se funda em uma ontologia que a gente precisa desconstruir, se a gente está pensando em elaborar, né, em propor um ethos ambiental, né? Se a gente está pensando aqui em filosofia ambiental, em firmar essa experiência de cuidado ético e amoroso com o mundo, tá? Bom, é disso que ela está falando aqui também.
E aí a gente chega ainda na introdução, tá? A ontologia dos povos que vivem o mito vivo. Olha o que ela diz aí, ó. No que diz respeito à ontologia, podemos dizer que as suas raízes estão em outro lugar. Por isso, tudo pode recomeçar infinitas vezes. Lembra que eu falei há pouco para vocês? Então, quando eu conto o mito novamente, ele acontece de novo, ele recomeça de novo. Cada vez que eu narro o começo do mundo, né, dentro desses povos que vivem o mito vivo, o mundo começa de novo. Tá? Então, não é uma narrativa de uma história dura, imutável, fixa. É uma narrativa viva. Daí a ideia do mito vivo. Tá? Então, tudo pode recomeçar infinitas vezes. Mas, apesar da existência desse modelo, tudo faz parte deste mundo. Por isso é real. Daí a atualização constante por meio do ritual. Vejam, além do elemento do recomeço, quando eu reconto a história, ela acontece novamente, tem este outro elemento de concretude que a ontologia da filosofia tradicional não possui. Então, a nossa ontologia filosófica tradicional, ela é uma filosofia absolutamente abstrata. Ela está num nível de abstração outro. Não faz parte da realidade da concretude. Daí a dificuldade na gente aplicar conhecimentos ontológicos da filosofia tradicional no mundo. Né? Autores como Heidegger, por exemplo, que fazem ontologia fundamental, é dificílimo você ser fiel ao pensamento ontológico do Heidegger e, ao mesmo tempo, transformar o que ele está dizendo em uma atuação prática. Por quê? Porque há uma separação abismal entre o âmbito do ser e o âmbito das coisas, dos entes. Né? É diferente da sociedade que vivem os mitos vivos. Por quê? Porque olha o que a professora Neisa disse aí, ó. Esses mitos, ou seja, essa ontologia, ela faz parte deste mundo. Ela não faz parte de um mundo abstrato, ela é real. Por isso ela precisa ser constantemente atualizada nos rituais. Então, os rituais, eles são exatamente aquilo que atualiza aquele mito, a existência daquele mito. Né? Para usar um exemplo próximo a nós, e acho que muitos vão entender, mesmo quem não for da cristão, nem da Igreja Católica, né? Por exemplo, você tem ali o ritual da Santa Ceia. Jesus partiu o pão, tá? Deu o discípulo, não sei o quê, aquela história toda, fazer isso em memória de mim. Não tem esse elemento? Que sempre repete na igreja, na hora da hóstia lá e tal. Então, isso é um ritual. Mas vejam, a ideia originária era que a repetição deste ato, e isso está no cânone da Igreja Católica, tá? A repetição deste ato transfigurasse o pão e o vinho e transformasse o pão e o vinho no corpo e no sangue do Cristo para serem consumidos pelas pessoas ali. Uma coisa bem antropofágica, né? Mas vejam, isso é o que acontece de fato? Ou é apenas uma repetição de algo que aconteceu há 2000 anos atrás que não é real, de fato? Vejam, então é disso que ela está falando aqui. As nossas sociedades perderam a capacidade de viver o mito vivo. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fiz primeira comunhão, eu ouvi essa explicação, né? E eu ouvi, inclusive, uma história, né, de que uma vez uma pessoa comeu a hóstia e sentiu o gosto de carne e sangue, né? Porque é isso que está no cânone da fé católica, por exemplo. Que aquela hóstia é o próprio corpo de Cristo depois quando santifica lá, né? Quando faz o lance da... Eu esqueço o nome, é transmutação do corpo, é uma coisa assim. Tem um momento lá que levanta a hóstia, fala as coisas, e aí é aquele momento em que a hóstia passa a ser o corpo do Cristo, né? Então, isso, no cânone, é o mito vivo. Mas na vivência, na experiência real, não é mais. É isso que ela está dizendo. Né? Porque foi posto num outro âmbito. É só uma repetição de algo que se faz. Né? Claro que eu estou falando de generalizando, tá, gente? Não é para todo mundo, nem todas as comunidades. Enfim, é só para a gente pegar um exemplo aqui. Tá? Então, o poder dos rituais, e o nosso último encontro vai falar de um livro sobre isso, do Byung-Chul Han, que é um livro sobre o desaparecimento dos rituais e o fim das comunidades, tá? O que é absolutamente prejudicial a uma filosofia ambiental, porque não se faz filosofia ambiental sem comunidade, tá? Mas isso é o último encontro do curso, tá bom? Encontro 20. Mas voltando aqui, a nossa sociedade perde o poder de
repetir e recriar o mito, exatamente porque a nossa ontologia se funda em uma separação entre o ser e o ente, né? E aí vocês podem pegar outros exemplos de outras espiritualidades, de outras religiosidades, né? Vocês podem pegar a diferença, por exemplo, no próprio judaísmo, né? Um período em que as pessoas andavam com Deus, falavam com Deus, para um período em que Deus não aparece mais, né? E outras espiritualidades africanas, indígenas, você tem um momento anterior à chegada da colonização e um momento posterior, né? No momento anterior, a vivência daquilo era real e concreta. No momento posterior, vai ocorrendo gradativamente, esse é o cosmocídio, o epistemicídio, tá? Vai ocorrendo gradativamente esse afastamento do sagrado. Como se a ontologia tradicional se inserisse ali e separasse o mundo do ser do mundo dos entes, tá? Bom, vamos ver mais o que ela diz. E aí ela vai ter um capítulo que foi o que vocês leram mesmo, né? O poeta, o filósofo, o vidente e o xamã, ou o pajé ou o xamã, tá? Vejam, são 4 figuras muito distintas aí, né? Mas são 4 figuras que, para a professora Neisa, têm uma ligação direta com esta possibilidade de vivenciar o mito, né? De fazer o mito vivo se apresentar novamente. Se a gente for pegar em matéria de tipos de conhecimento que a humanidade possui, a gente pode dizer que o poeta está representando o conhecimento artístico, o filósofo, obviamente, o conhecimento filosófico, o vidente, né, poderia ter uma ligação direta aí com o conhecimento científico, por exemplo, pensando nos prognósticos que uma ciência faz, por exemplo, né, ao olhar o ambiente, ao olhar uma pessoa, ele faz um prognóstico, olha, este modo de vida vai te causar tal e tal doença lá na frente, sei lá, né? E o pajé, o xamã, essa ligação com o conhecimento espiritual, religioso, metafísico, né? Transcendental. Então, os 4 tipos de conhecimento humano, arte, espiritualidade, filosofia e ciência, se apresentam aqui nessas 4 figuras emblemáticas que a professora Neisa vai trazer. E ela vai trazer eles exatamente para mostrar que é possível vivermos o mito vivo, né? E aí o que interessa para nós em filosofia ambiental? A gente pegar estes conhecimentos e trazer para desconstrução do ser humano, lembrem disso, tá? E construção posterior de um novo ser humano, né? Agora em uma ontologia do aqui e agora. Veja o que ela diz, na página 160. Isso vocês leram já, tá? Então eu vou ler mais rápido. Nós podemos aqui falar de uma harmonia que se estende desde o universo humano até o universo dos outros animais, dos vegetais, dos elementos inorgânicos, dos astros. Olha, o todo do cosmos, tá? Tudo é uma coisa só em harmonia, por exemplo, tá? Desse modo, trata-se de uma unidade e não das coleções de antagonismos que divisamos no cristianismo. A começar pelo antagonismo maior e mais perigoso, o que dissocia a alma e corpo, criando entidades à parte, uma privilegiada e uma subjugada, e que, por fim, desembocam na teoria da salvação do indivíduo, um dos pilares do cristianismo e uma ideia inconciliável com o politeísmo. Essa dissociação, iniciada na Grécia Antiga, juntamente com a imposição do pensamento lógico, foi ampliada pelo cristianismo, né? Então ela vai dizer, olha, como ocorre um movimento, uma pequena mudança, né? Quando, por exemplo, os gregos começaram a pensar que há uma separação entre alma e corpo, né? A alma é imortal, o corpo perece, porque eu vejo o corpo morrer, mas a alma morre junto ou a alma é imortal? O Platão trata disso no Fédon, é um diálogo curto, mas bem interessante, onde Sócrates está falando quando ele morrer, para onde ele vai para o Hades, como vai ser lá, quem ele vai encontrar, defendendo essa ideia da alma imortal. Então, essa pequena mudança que foi ampliada pelo cristianismo, por exemplo, pelas verdades do cristianismo ali, né, desemboca nessa ontologia que põe um abismo entre o âmbito do ser e o âmbito do ente e impede, assim, a vivência, né, de uma ontologia concreta, uma ontologia que acontece no aqui e no agora, tá? O mítico poético. No universo, o universo é pleno de deuses, tudo é vivo, tá? Esse é o mundo grego e o mundo ameríndio, antes da filosofia, tá? Um universo pleno de deuses.
Os cultos e rituais são realizados para qualquer elemento da natureza ou para celebrar uma passagem na vida de alguém. Né? Então, a gente faz cultos, a gente faz rituais, a gente celebra tudo. Isso nos povos ameríndios e nos povos gregos antes da filosofia. Tá? E olha o que ela diz. Neste universo religioso, não há um lugar central para o indivíduo. Ao participar no culto, ele participa em função do lugar que ocupa na sua tribo ou no seu estatuto social. Tanto no mundo politeísta grego quanto no mundo politeísta ameríndio, não há lugar para uma relação entre um fiel e um Deus transcendente, ou para a expressão da pessoa. Vejam. No mesmo sentido, a revelação não se faz necessária, dispensando por isso o grupo de profetas que foram incumbidos de levar a palavra divina até os confins do mundo, já que não há um Deus fora do mundo que é necessário reconhecer. Então vejam como ela começa a desconstruir e trazer para a concretude, para a realidade, este âmbito da ontologia. E aí ela pega, óbvio, né, como exemplo, a estrutura do cristianismo, que é a estrutura que funda a ontologia da tradição filosófica. Tá? Então, não há um Deus fora, né, com quem a pessoa vai se relacionar, e por isso eu preciso de profetas que vão me mostrar e me revelar este Deus. Tá? Então, não existe esse Deus fora. Consequentemente, não existe profeta, não existe a pessoa. Todo mundo faz parte da vida, em comunidade. E quando eu participo do ritual, é como parte da comunidade, não dos meus próprios interesses pessoais. Tá? E aí, nós temos esses conceitos da ontologia tradicional que ela vai dizer que não fazem nenhum sentido dentro da ontologia mítico-poética politeísta, né? Que é a ideia de uma separação entre alma e corpo, a ideia de uma salvação da alma, uma relação direta com Deus, a ideia de um Deus pessoal, a ideia de um reino fora do mundo, e etc. Tá? Então, isso não cabe na ontologia dessana, desculpa, que é a ontologia de onde ela parte, tá? Como uma indígena, uma mulher indígena do povo Dessan, tá? Não fazem parte, não cabem esses conceitos ali, tá? O poeta, ela vai dizer, testemunha os feitos dos deuses, as origens por meio de uma inspiração. Ele não ouviu, veja só como é interessante isso daqui, tá? O poeta não ouviu dizer isso que é comum aos homens simples, né? Ah, eu ouvi, alguém me contou isso. O poeta ele não ouviu alguém dizer. Ele assistiu, ele testemunhou, e por isso ele pode falar com propriedade e com veracidade sobre o que se passou no mundo divino, porque ele experimentou aquilo, ele viu aquilo de fato, né? Aí é a ideia dos poetas inspirados por Deus, né? Isso também está presente no cristianismo, tá? Mesmo que tenha sido esquecido. A ideia de que, por exemplo, João, quando escreve o Apocalipse, ele não ouviu apenas sobre o Apocalipse, ele vivenciou aquilo, ele viu aquilo, tá? E escreveu. Só que ninguém liga para isso, no fim das contas, né? Porque existe toda essa estrutura. Se a gente pegasse desse ponto de vista, a gente conseguiria, por exemplo, alinhar com uma ontologia do aqui e agora, né, o cristianismo, por exemplo, que não é a intenção, tá, do curso, nem nada assim, só para a gente exemplificar que a força da filosofia racional e lógica, ela, somada às estruturas de dominação que a igreja cristã nos primeiros séculos foi estabelecendo, ela afastou e promoveu este percurso cosmocida, né, epistemicida em todo o planeta. Tá? Daí o grande perigo. Bom, daí o seu prestígio do poeta e o seu privilégio em todos os lugares onde narrava os mitos. Daí a aura que o protegia e o distinguia. Como se ele recebesse sua inspiração das musas. Como ele recebe sua inspiração das musas, ele pode falar do presente, do passado e do futuro. Tá? A ideia de quem é melhor deixe testemunha o seu poeta, como diz Heidegger. Exatamente, viu? Exatamente isso que o Adam escreveu aí para nós. Deixa eu abrir de novo aqui, Adam. Que na hora que eu estava lendo, fechou. A ideia de quem melhor testemunha o ser é o poeta. Sim, é isso mesmo, porque o poeta ele está nesta abertura para o mundo, né? E aí entra também aqui não só o poeta, mas o vidente, o xamã, porque o xamã também faz este processo, né? De
fazer a ponte, a transição com os espíritos da floresta, né? Então, aquelas 4 figuras que ela apresenta aí, o poeta, o vidente, o filósofo e o xamã, de alguma forma, estão nesta abertura de testemunha do mito vivo, né? Só que aí existe o problema da estrutura lógico-racional e da ontologia que vai tolhindo esta abertura, minando esta abertura, fechando essas portas, né? E aí, ao invés do filósofo ter uma abertura transcendental para falar, né, daquilo que acontece no aqui e agora ontologicamente, ele passa a elaborar ontologias separadas da realidade, né? E assim por diante, tá? O cientista, enfim, tá? Aí ela vai citar Demócrito, né, historiador, afirmava que os animais irracionais, os sábios e os deuses possuíam um sentido extra, né? Então, os animais, ele vai dizer, possuem um instinto, vejam só. Os sábios, os filósofos, poetas, videntes, poeta e vidente é igual a inspiração, e o filósofo, uma sabedoria autêntica, tá? Vejam só como isso é importante também para nós, porque é onde começa, de alguma forma, essa separação entre o humano e a natureza, e esse privilégio do ser humano, que depois vai desembocar, por exemplo, no humano é o animal que fala, é o animal que faz política, é o animal racional, né? Vejam, os animais são irracionais, pronto. Mas os sábios e os deuses possuem um sentido extra, né? Um 7º sentido, um 8º sentido, algo do gênero. Os animais, eles possuem apenas o instinto, mas os sábios, os filósofos, os poetas e os videntes, eles possuem algo a mais. Eles possuem, no caso do poeta e do vidente, uma inspiração, tá? Que os permite compreender aquilo que está sendo aberto nesta fronteira do transcendente. E o filósofo, por meio da sabedoria autêntica, também alcança este caminho. Este 6º sentido não é comum a todas as pessoas e só atua quando todos os demais sentidos falham, tá? Bom, e aí nós temos o poeta, o filósofo, o vidente e o xamã, o pajé, abertos para o que está além e para o que está aquém de nós. Né? Essa é a tese dela, no fim das contas, tá? Que a gente precisa resgatar na filosofia e na ciência, podemos dizer assim, a mesma estrutura de mundo e de compreensão de mundo, de relação com esta clareira do ser, podemos, né? Que o pajé e que o poeta possuem, né? Porque os filósofos e os cientistas perderam isso exatamente por uma história da filosofia e da ciência pautada na razão, na lógica, no etnocentrismo, né? Que promove as violências, os cosmocídios e tudo mais. E aí, a gente fala de uma ontologia fundamental, que seria o quê? A percepção do mundo, né? Mas também uma antecipação do mundo. Mas também, vejam só, uma criação do mundo, tá? É a abertura para o acontecimento do ser. Esse termo, acontecimento do ser, é um termo heideggeriano, tá? Em alemão se diz Ereignis, né? O acontecimento do ser. É o ser acontecendo na concretude da realidade. Mas, como eu disse para vocês, o Heidegger não consegue enxergar isso na própria realidade, porque ele aponta isso apenas no âmbito ontológico. Mas a nossa tarefa, em uma ontologia do aqui e agora, é promover o caminho, né, para exatamente possibilitar este acontecimento do ser no aqui e agora. Daí, nomearmos essa ontologia de fundamental e renomearmos de ontologia do aqui e agora, né? Seria uma ontologia que percebe o mundo, que antecipa o mundo e que cria o mundo, né? Ao mesmo tempo. São 3 ações aí. Não é uma mera descrição do mundo, não é um mero prognóstico do que pode acontecer lá na frente, uma profecia, um prognóstico, ou mesmo um projeto, né? Mas é isso e também uma criação de mundo, né? Como quando eu narro novamente um mito e este mito é recriado e acontece uma outra vez. É essa relação ontológica que a professora Neisa Teixeira está tentando trazer para o âmbito da filosofia e da metafísica, da ontologia, que é uma relação ontológica com o cosmos que os povos originários ainda possuem.
Então, no ritual, eu tenho uma criação novamente daquele mito, eu vivencio novamente o mito. É como se a gente conseguisse novamente, ao partir o pão e o vinho, reviver a experiência da última ceia, né? Olha só que curioso, né? Ao invés de apenas encenar, fazer um mise-en-scène cênico ali, né? Então, ao invés do mise-en-scène, reviver aquilo, tá? Então, isso seria a ontologia do aqui e agora. Bom, e aí, para a gente fechar nossa parte explicativa do encontro de hoje, tem essa reflexão dela sobre o pajé, o xamã. Viajar ao mundo dos espíritos, né? O que são as tarefas do xamã? Né? Pensando aqui no xamã Dessana, mas é muito parecido com os xamãs Yanomamis, né? E outros xamãs, né? Então, os Dessana são os pajé. Viajar ao mundo dos espíritos, realizar curas, espantar os maus espíritos, ditar as suas profecias, resolver os problemas da tribo, aconselhar o que é melhor para o seu povo. Vejam só, está inserido aí nas tarefas do pajé, do xamã, tanto ações de cunho metafísico, ontológico e espiritual, quanto ações políticas propriamente ditas. Viram só? Resolver os problemas da tribo e aconselhar o que é melhor para o povo. Olha, é melhor a gente migrar para outro lugar, é melhor a gente não fazer guerra, é melhor a gente fazer guerra, é melhor você... Percebe? Então, isso mostra que esta figura do pajé, do xamã, é ao mesmo tempo uma figura espiritual como uma figura política. Ele é o líder político da tribo, né? Assim como ele é o líder espiritual da tribo. E isso mostra o quê? Que a ontologia, ela é concreta, ela é real. Eu não tenho como resolver os problemas da tribo ou aconselhar o que é melhor para o povo sem viajar ao mundo dos espíritos, sem realizar curas, sem espantar os maus espíritos, sem ditar as profecias. Percebe? Então, é disso que ela está falando. Pensar numa ontologia que reconecte o aqui e agora com o cosmos. Tá? E aí, claro, no âmbito da filosofia ambiental, o que a gente entende aqui? Que a gente precisa pensar em uma ontologia que reconecte o ser humano com o todo na natureza, não mais como ente privilegiado, como ente cuidador, como ente que vai usufruir daquilo ali, mas como parte do organismo vivo que é o planeta, né? Que muitas vezes a única coisa que precisa fazer é parar de fazer qualquer coisa, né? Porque são as ações deste humano soberbo e privilegiado que tem destruído o próprio planeta e causado desequilíbrio. Percebem? Então, a ontologia do aqui e agora vai permitir que a gente, epistemologicamente e eticamente, trace os caminhos para o que nós, seres humanos, devemos fazer. E, como eu disse, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é não fazer nada, né? Não no sentido de cruzar os braços e continuar vivendo normalmente, mas no sentido de parar de fazer o que a gente está fazendo. Porque o que a gente está fazendo não deu certo, não está dando certo e não vai dar certo. Tá? É a ideia de revolucionar os modos de vida. Tá? Vejam só, o xamã, né, e essa ontologia que ele promove é a força de uma ordem que não tem nenhum compromisso com a racionalidade. Olha, esse ponto é fundamental. É claro que nenhum compromisso para nós com a racionalidade é meio perigoso, porque nós estamos em filosofia, né? Só que esta racionalidade não pode ser tida como o único padrão e parâmetro de produção de saber, tá? Então, não tem nenhum compromisso com a racionalidade, que busca o que o mais recôndito do humano pode encobrir e pôr a descoberto a final de uma viagem visionária de cura e de promessa. Ela está narrando o ato ritualístico do xamã, toma o chá, tá? Vai e viaja para o mundo dos espíritos. Ela está narrando isso. O pajé vai até o mundo dos espíritos, dialoga com seus ancestrais, conhece todos os segredos, penetra em uma ordem que não é acessível a todas as pessoas. Como um privilegiado, desempenha o seu papel, apaziguando os espíritos desassossegados com as incertezas da vida, com o inesperado, com o que se abate sem ordem e sem promessa. Tá? E aí nós temos a relação do jogo, do encobrimento e do desencobrimento aqui, que é um jogo muito
comum na ontologia, principalmente na ontologia pós-heideggeriana. Heidegger insere essa noção de verdade como desencobrimento, verdade como tirar o véu, né? E aí ele vai dizer, quando algo aparece, outra coisa é encoberta por detrás. Então, esse jogo do encobrimento e do desencobrimento, ele está presente aqui no mito vivo, né? Olha, do mesmo modo que o mito, que a profecia, que a prece, a poesia é uma expressão própria à palavra, que revela imagens. Aqui a palavra como criadora de mundo, tá? Como logos criador, podemos dizer. A palavra que criou... Vamos voltar para a mitologia islâmica, judaico-cristã. A palavra que cria mundo. Deus disse, haja luz. E por meio da palavra houve luz. Percebe? Então, é a palavra... Logos, na origem grega, tem esse significado, tá? Não só de pensamento, de conceito, mas de palavra e palavra criadora, tá? Esta palavra que revela imagens. E, como a palavra é sempre um desafio, ficamos sempre por tentar apreendê-la, como se ela fosse uma musa de mil faces, ou uma sereia. Esse é o final do livro dela, tá? Ou uma sereia que nos espreita, nos encanta, nos seduz e se afasta, não nos dando a oportunidade de desvendar os seus mistérios, tá? Bom, a palavra dos pajés ou xamãs não flui como dos poetas gregos, né? Porque existe a ausência da escrita aqui. Aqui está falando dos poetas gregos já depois, né? Quando começaram a registrar tudo escrito, tá? Mas nem por isso ela deixa de ser potente, viva e verdadeira, né? Aquilo que a gente viu lá no artigo, tá? A diferença entre o poder da palavra oral e o poder da palavra escrita, tá? Temos ainda muito que refletir sobre a forma da palavra, o logos como linguagem, criação de mundos, na elaboração da ontologia da filosofia ambiental, tá? Então, sobre o poder dessa palavra, a gente ainda tem muito o que refletir nos próximos encontros. O que é importante, o que fica do encontro de hoje, para a gente ter a nossa meia horinha ainda de 40 minutos, meia hora de discussão, de debate, para quem quiser falar. O que é importante desse encontro de hoje para nós, tá? É importante exatamente esta compreensão de que a desconstrução do ser humano só é possível com a desconstrução da estrutura ontológica do conhecimento humano, a estrutura ontológica da filosofia e das ciências, que é a estrutura que separa, né, por um abismo, o ser e o ente, consequentemente põe o ser humano neste lugar privilegiado, como aquele único ente no universo capaz de produzir conhecimento filosófico e científico, como aquele único ente capaz de criar qualquer saber, qualquer sabedoria, né? De falar sobre a verdade, enfim. Consequentemente, isso vai desembocar no quê? No movimento estrutural do antropoceno. A ideia de que nós, seres humanos, somos senhoras e senhores da natureza, né? Podemos usufruir da natureza como quisermos e como desejarmos, tá? Então, a partir disso, toda a ciência se constitui. E aí você vai ter a Idade Média, depois a Revolução, Renascimento, a Revolução Industrial, a Contemporaneidade, e essa ideia de que a natureza é o lugar de onde eu vou retirar tudo o que eu preciso, né? A natureza é o lugar de onde eu retiro a matéria-prima para produzir para sorver as minhas necessidades, né? Lembra do que a gente viu no encontro passado, né? Essas necessidades que não são de fato necessidades da alma, como a Simone Weil explicou, mas que são necessidades que a gente acaba criando e imaginando como se fossem necessidades da nossa alma, tá? Então, essa desconstrução do ser humano passa por essa reformulação da ontologia. A gente precisa sair de uma ontologia abstrata e iniciar um pensamento ontológico na concretude, uma ontologia que a gente nomeia de ontologia do aqui e do agora, né? Uma ontologia aonde as relações ontológicas se refazem sempre de novo, né? E aí a professora Neisa fala do mito vivo, né? A gente pode falar, por exemplo, ao invés do mito vivo, a gente pode falar da relação harmônica com o todo da natureza, reconhecer os direitos e as necessidades da natureza,
da floresta, do rio, da montanha, dos animais, dos insetos, né? Por exemplo, olha só. E aí, a partir disso, a gente consegue reconstruir o próprio ser humano, já não mais naquela visão privilegiada, e sim numa visão, né, se quiserem, holística, né? Se quiserem, uma visão onde a gente é parte do todo e tudo que a gente faz com o todo, a gente faz com a gente mesmo, tá bom? Bom, e aí a gente encerra por aqui essa parte explicativa. O nosso próximo encontro de sábado que vem, a gente já vai ler o Eduardo Viveiros de Castro. São 2 capítulos da obra Metafísicas Canibais, Elementos para uma Antropologia Pós-Estrutural. Esse é o título do livro, tá? Olha, Elementos para uma Antropologia Pós-Estrutural. Ele está tentando ir além do estruturalismo do Claude Lévi-Strauss, tá? E fundando aí o que vai ser chamado de contra-antropologia ou antropologia simétrica, ou, né, outros nomes que vão sendo dados. A gente vai ler um capítulo sobre o perspectivismo e um capítulo sobre o multinaturalismo. Tá? E o outro texto é um texto mais tranquilo, é exatamente o do Heinz Staden, Duas Viagens ao Brasil, que é aquele diário que eu falei para vocês, do Heinz Staden, onde ele narra os anos em que ele ficou capturado pelos indígenas Munduruku e tal, desculpa, aquele que chama de índios, tá? Pelos indígenas Munduruku, tá? Ele vai sendo capturado, ele narra tudo que ele vivenciou. Então, é uma leitura bem mais tranquila, não tem eu vou mandar o livro inteiro, não tem assim especificamente uma página para ler, vocês podem ir folheando o livro, leia o que interessa para vocês, porque são narrativas de uma página, então são várias narrativas. Quando fui capturado assim assado, quando vi o indígena ser devorado, quando vi não sei o quê, aí vocês vão folheando e vão lendo o que interessar para vocês. Então, o foco do próximo encontro mesmo são os 2 capítulos do Eduardo Viveiros, tá bom? Vou encerrar a gravação para a gente começar o nosso debate.